Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu tenho assistido essa série aqui. É a Dança da Morte. Uma minissérie, tá? Eu já tinha assistido faz muitos anos, rapaz, na HBO. Eu creio que foi lá. A Dança da Morte. São 4 DVDs, né, que resumem a história deste livro aqui, de Stephen King. Ok? A Dança da Morte. Bom, o roteiro, tanto o livro quanto o filme, né, é bem interessante, pessoal. Porque vejam só, ele começa, né, começa aqui o livro e o filme também, com a liberação de um vírus mortal. E fala assim, gripe, né? Super gripe. Então, um vírus mortal que assola a humanidade e algumas pessoas são imunes, ok? Algumas pessoas são imunes a esse vírus. E acontece o seguinte, que os sobreviventes, eles começam a ter sonhos, ok? E é o mesmo sonho. E o mesmo sonho na verdade, a história... Aqui tem spoiler, tá? A história é o seguinte, as pessoas que estão sonhando o mesmo sonho, elas são... né, tem dois tipos. Tem as pessoas do bem e as pessoas do mal. Tem aqueles escolhidos de Deus e tem os caras que são, homens e mulheres, que são do lado de lá, né? São filhos do demônio. E ali Deus está arregimentando, separando pessoas para um último conflito entre o bem e o mal, ok? Então é interessante que, vejam só, o vídeo começa, né? O filme começa aqui, a série, que o fim vem, é um poema, eu creio que de T.S. Eliot. O fim vem, mas não será com uma explosão, mas sim com um suspiro, que o mundo vai terminar com um suspiro. Então, essa situação, esse livro é antigo, eu creio que, vamos ver aqui, se não me engano, esse livro, ele é de 1978, quer dizer, tem um pouquinho de tempo, né? Mas ali já está, neste livro, ele já delineia, né, os padrões e os planos do mal para colocar as cartas na mesa, está colocando as cartas na mesa desse xadrez, né? É um pôquer e um xadrez, não é, pessoal? Posicionando as peças. Então, e começa tudo com uma pandemia. Começa tudo com uma pandemia. Então é o seguinte, como estamos aí, né, autores, os caras vislumbram, não é? E o Stephen King, ele fala que esse livro dele seria algo a respeito assim, de um cristianismo obscuro, entende? Alguma coisa assim, que não está explicitamente escrito, né, na Bíblia, mas ele teve insights a respeito disso, né? E interessante eu vou tentar colocar aí, se não apagarem, né, uma fala do filme, certo? Que tem a ver com o desenvolvimento do assunto aqui deste vídeo, tá? Que às vezes a gente quer falar muita coisa ao mesmo tempo, muita informação. Estou tentando aqui encaixar as peças, ok, pessoal? Então vejam só, a Dança da Morte. Aí, o que está escrito aqui?
Aí. O fim do mundo está começando. O fim do mundo está começando. Então é o seguinte: Deus está arregimentando os seus soldados, certo? Então, vamos ser firmes aí na verdade, né? Deus está arregimentando o seu exército, né? Assim como os de lá estão se juntando, né? Hoje em dia, por exemplo, a internet se tornou um campo de batalha, não é? Um campo de batalha de ideologias malditas, satânicas, luciferianas, luciferianos, e que atacam e querem destruir o cristianismo. Isso não é de hoje, né? Então, o demônio, ele sabe, por exemplo, que ele precisa dominar Israel, precisa dominar Jerusalém, porque aquilo ali é o ponto, né? É o centro espiritual do mundo, geograficamente falando, entende? Então ele sabe, né? Ele sabe, e os seus servos também sabem disso, certo? É por isso que o anticristo vai reinar, né, durante 7 anos, né, durante a grande tribulação, né, ele vai ali reinar no terceiro templo, tá? Então vejam só, pessoal, mas, né, vamos tentar reengatar a marcha. Primeira, segunda, terceira, tá? Mas vejam só, existe então primeiro a luta ideológica, certo? Então o domínio das nossas mentes. Então eu assisto a muitos canais no YouTube, tá? E então vou falar aqui a respeito dessa falsa ciência. A gente tem sempre que bater nessa tecla, tá? Porque isso aí é o domínio da mente, tá? É a verdade, certo? Então temos que desmascarar as falácias dessa falsa ciência. É que desde criança nossos filhos são lá, impingidos com essas mentiras ridículas, ok? Então a gente tem que bater mesmo nessa tecla, tá falando mesmo, e doa quem doer, ok? Eu assisto a muitos canais no YouTube, e em alguns eu tenho visto aí, o globo terrestre em destaque nos vídeos. Aí vai lá o sujeito e coloca o globo terrestre. Aí coloca assim, aí coloca a chada, coloca ali, aqui, a bolinha. Coloca o globo. Tem um cara que bota um monte de globo, né? Então, e antigamente, né? Isso aí seria apenas uma peça decorativa, o globo. Mas hoje, vejam só, com o crescimento da verdade a respeito da Terra plana, né, que está crescendo de modo impressionante, e a verdade está sendo estabelecida de modo contínuo e claro, a exposição do globo se tornou um desafio ou uma provocação daqueles que desejam afrontar a verdade revelada nas Escrituras. E por ignorância, tem muita gente que é ignorante, ok? Ou ativismo, chamam Deus de mentiroso, certo? Então, a verdade aí a respeito do formato do nosso mundo, né, isso está crescendo aos pouquinhos. É bem aos pouquinhos que a gente vai falando, gente. É igual pregar a verdade do evangelho. Você prega, você fala, né? Você fala para uma pessoa aqui, outra pessoa colar, e vem uma outra pessoa, rega aquela semente, entendeu? E pode ser que depois de muitos anos é que aquilo vai frutificar. E você que falou a verdade para aquela pessoa, você nem vê isso durante a sua vida terrena, né? Então é um fruto que vai ser colhido na eternidade, né?
Então é assim, nós temos que, né, estar falando e sempre, falando sempre, né, porque por ignorância ou ativismo, muitas pessoas estão chamando Deus de mentiroso. Então o presente vídeo traz também a consideração coisas importantes a respeito dos planos dos inimigos de Deus com relação ao domínio que desejam implementar no mundo. E para isso utilizam todos os meios possíveis para impor esse domínio. Mas veja só, pessoal, vejam só. Muita coisa está mudando. Existe hoje um movimento científico, tá, que está desmascarando a falácia do cientismo e suas derivações, como as afirmações escabrosas da astrofísica moderna. Tenho visto em grupos na rede social uns tantos defensores dessa falácia, defensores da falácia da moderna astronomia, e que veem a si mesmos com grande indulgência, crendo serem pessoas muito inteligentes por acreditarem no mundo fantasioso que lhes foi impingido pelos divulgadores de bobagens científicas. Então os caras se acham assim gênios, né? Aí, eu quero saber o que o terraplanista faz. O que é isso aqui? Por que é aquilo ali? Aí coloca as fórmulas matemáticas, né? Aí, gente, os caras se acham assim gênios, né? Eles se acham assim que estão em um pedestal, que são superiores por crerem em afirmações idiotas, ok? E eles nem se dão conta que são idiotas. Então eles são dominados por esses divulgadores de bobagens científicas, ok? Então a gente vê aí, hoje em dia, na Netflix, um monte de documentário absurdo aí sobre a origem do universo. O universo surgiu do Big Bang. A teoria de um jesuíta, um padreco jesuíta, criou essa bobagem. Então, quando cavucamos em busca de preciosidade, nós encontramos, viu? E vemos que, graças a Deus, não são todos que acreditam nas bobagens que a falsa ciência vomita. A recente descoberta que fiz foi de 2 obras em inglês. Então, descobri aqui, ó, no Kindle, ok? Kindle. O Kindle. Aonde? Ali, ó, Kindle, pessoal. O Kindle, né, que é um aplicativo. Você baixa aí e-books, muito interessante, tá? E a recente descoberta que fiz foi de 2 obras em inglês. A primeira se chama O Céu Elétrico, que simplesmente questiona e coloca por terra tudo o que os papagaios defensores da astronomia de Hawking e Neil deGrasse Tyson defendem, amparados pelas doidices sem sentido de Carl Sagan. A segunda obra denuncia o cientismo e toda a sua verborragia mentirosa, que intenta burrificar o ser humano, transformando-o em um escravo a partir de dentro, destruindo o seu senso crítico. Esta obra se chama A Nova Era Gnóstica Luciferiana, que vem se impondo como uma nova cultura, com novos valores, com o fim de destruir o cristianismo e escravizar a humanidade, tendo em vista a implementação da escravidão da máquina sobre o ser humano mediante subterfúgio e engano. O melhor de tudo isso é que os autores destas obras dão eco às nossas afirmações. E descobri que muito do que já foi dito em meu canal se coaduna com as afirmações desses autores. Então, portanto, pessoal, nós não estamos sós, entende? Há pessoas de gabarito aí, porque os caras falam assim, se você não acredita no heliocentrismo, você é estúpido, você é um idiota, você é um imbecil, né?
Então eles reconhecem que eles são idiotas e querem, né? Eles querem afirmar, eles querem projetar a imbecilidade deles nos outros, ok? Esses são os globoloides. Eles fazem isso mesmo, né? E se acham, os caras se acham, né? Então, vejam só. Aqui, ó. O céu elétrico. Um desafio aos mitos da astronomia moderna. Tá vendo? Um desafio aos mitos da astronomia moderna. Tá? Essa astronomia moderna, pessoal, não passa de mito. E pessoas sérias, tá? Estão aí contestando toda essa falácia, ok? Toda essa falácia. O outro livro é esse aqui, ó. The Gnostic Luciferian New Age. Babilônia Revisitada. Vejam só a capa. É a Babilônia. Então tá aí, ó. Ele contesta aí o cientismo, né? Ele tem vários livros, esse autor. Muito bom. Então é o seguinte, pessoal, eu traduzi algumas passagens, né, desses livros aí. Traduzi algumas passagens e quero ler para vocês. É até uma forma mesmo de nós ficarmos animados, entende? Animados em defender a verdade. Então veja só. O livro O Céu Elétrico, ele fala assim, ó. Aí eu quero o seguinte, ele fez uma afirmação e eu acrescentei assim, seja sincero, ok? Seja sincero, você é globoloide, ok? Ou você aí, pessoa comum, que está aí procurando compreender a verdade do mundo em que você vive, ok? Você pode entender os comunicados de imprensa e os programas de TV que tentam explicar as mais recentes descobertas astronômicas, coisas como energia escura invisível, espaços de dimensão tridimensional distorcida e buracos negros que cospem matéria? Caso contrário, você tem muita companhia. Chegou a hora de procurar respostas realistas, inteligentes e científicas. Então, ele está dizendo que nós temos que procurar respostas científicas, porque essas afirmações malucas, né, que acabamos de ler, isso é fantasia, é mito. Chegou a hora de procurar respostas realistas, inteligentes, científicas. E essas respostas sensatas estão disponíveis para aqueles que estão prontos para ouvir. Explicações sobre estas respostas estão neste livro. Os astrônomos ignoram a atividade elétrica no espaço há anos. Os terraplanistas falam isso, né? Vivemos em um mundo elétrico, certo? Então ele fala aqui que há anos os astrônomos, esses aí mesmo, né, que ficam aí publicando sériezinha, né, Netflix, tá? Os astrônomos ignoram a atividade elétrica no espaço há anos. Sua incapacidade de gerar explicações sensatas para muitas observações feitas por instrumentos astronômicos de ponta demonstra que eles precisam estudar as propriedades do plasma elétrico no cosmos. Se, como alegaremos, as causas da maioria dos fenômenos observados da astronomia moderna são de natureza elétrica,
Você precisa de um diploma em engenharia elétrica antes de poder entendê-los? De fato, não. A pessoa média informada pode entender e fazer julgamentos racionais sobre essas ideias. Tudo o que requer é tempo e paciência para ler e pensar lógica e criticamente sobre os problemas. O senso crítico do ser humano. O principal objetivo deste livro é convencer o leitor de que você realmente tem a capacidade e a responsabilidade de fazer julgamentos críticos e informados sobre os pronunciamentos da ciência estabelecida. Não é você aceitar, né? Vai lá, essa mídia ridícula, coloca lá, porque encontrar um planeta feito de algodão doce. E você, retardado mental, aceita uma coisa dessas. Você aceita. Não, eu vi, está escrito, eu vi na rede de esgoto, eles falaram na rede de esgoto, então eu acredito, né? É desse jeito, né? Então ele fala aqui, uma leitura cuidadosa dessas páginas permitirá que você faça uma avaliação informada dessa nova cosmologia alternativa mais simples e baseada em plasma. Então, ele continua aqui, né? Eu pensei determinados trechos, entendeu, pessoal? Não dá para fazer aqui um resumo total da obra, né? Então ficaria, ou então ler o livro aqui, ia ficar enorme o vídeo, tá? Então vejam só, ele diz assim, nos últimos anos lemos sobre a descoberta de buracos negros, estrelas de nêutrons, cordas cósmicas e coisas como energia escura e matéria invisível. Qualquer pessoa que leia Sagan, Hawking e outros escritores populares de astronomia pode ver como os conceitos da astrofísica moderna estão se tornando complicados e contra-intuitivos. Mesmo assim, até recentemente, eu assumi que astrônomos e astrofísicos sabiam do que estavam falando. Agora, tenho certeza que não. Foi quando os astrofísicos, ele fala, foi quando os astrofísicos começaram a dizer coisas que eu, como engenheiro elétrico, sabia que estava errado, que comecei a ter sérias dúvidas sobre seus pronunciamentos. Mas fiquei angustiado se essas dúvidas eram legítimas. Embora minha vocação ao longo da vida tenha sido astronomia amadora, minha formação formal é em engenharia, não em astronomia ou cosmologia. Ganhar um doutorado em engenharia elétrica acabou levando ao meu ensino nessa matéria em uma grande universidade por 39 anos. Então, o cara aqui ele é um estudioso, né, que estuda fenômenos elétricos há 39 anos. O que mais me incomodou foi quando os astrofísicos começaram a dizer coisas que qualquer dos meus alunos do segundo ano do ensino médio podiam mostrar que estavam completamente incorretas. Se os astrofísicos estavam dizendo coisas que estavam comprovadamente erradas na minha área de especialização, seria possível que eles também estivessem cometendo erros semelhantes em seu próprio campo? Então foi daí que ele começou a raciocinar, né? Comecei a investigar mais os pronunciamentos dos astrofísicos modernos e o raciocínio, ou falta deles, né, por trás deles. Este livro é um relato do que descobri quando comecei a me aprofundar nessa questão. Está se tornando claro que o conhecimento adquirido em laboratórios de plasma elétrico ao longo do século passado fornece insights e explicações mais simples, mais elegantes e mais convincentes da maioria dos fenômenos cosmológicos do que aquelas que são agora
adotadas na astrofísica. E, no entanto, os astrofísicos parecem ter a intenção de ignorá-los. Assim, faltando esses conceitos elétricos fundamentais, os cosmólogos entraram em um beco sem saída matemático, criando no caminho uma tribo de entidades invisíveis, algumas das quais são comprovadamente impossíveis. Tentei abrir caminho através dessas hipóteses, contradições e explicações alternativas que serão claras e compreensíveis para o leitor médio interessado em segui-lo. As respostas às questões que fazemos não são estritamente complicadas e misteriosas. São lógicas, diretas e razoáveis, e há muito tempo tem sido assim. Espero que sua jornada por estas páginas seja significativa, educacional, talvez empolgante e, o mais importante, reveladora. A revolução está começando na astronomia e na cosmologia, que rivalizará com a provocada por Copérnico e Galileu. O fluxo de pronunciamentos cada vez mais bizarros, vindos de astrônomos e cosmólogos, encontrou recentemente um sério desafio. Agora vejam só, pessoal. Esse desafio é liderado por um grupo de cientistas e engenheiros, vários dos quais foram pioneiros vencedores do Prêmio Nobel. Vou ler de novo. Esse desafio é liderado por um grupo de cientistas e engenheiros, vários dos quais foram pioneiros vencedores do Prêmio Nobel. Eles estão oferecendo explicações mais simples e verificáveis sobre a maquiagem. Ok? Então, esses astrofísicos ridículos, né, que são filósofos e que pregam, na verdade, uma religião, né, o cientificismo ou cientismo, eles colocaram, maquearam toda a informação mediante falácias matemáticas, ou eu diria matemágica, justamente para impedir você, o abestado globoloide, por exemplo, impedir você de ver, de perceber a simplicidade da verdade. Então, suas novas ideias, desses estudiosos que estão desafiando essa bizarrice, suas novas ideias, em mais de uma maneira, estão eletrificando o discurso na astrofísica. Os defensores do atual reino cosmológico estão resistindo a essa invasão em seu domínio outrora exclusivo. Mas as descobertas em andamento sobre como o plasma elétrico se comporta no espaço estão implacavelmente forçando mudanças dramáticas na maneira como vemos o universo. Ok? Então ele fala aqui, né? O autor aqui ele não é terraplanista, certo, pessoal? Mas ele está aí demonstrando, né, que essas bobagens de buraco negro, cordas, ondas gravitacionais, tudo isso é bobagem. Tá? Gravidade não existe. Tá? O nosso universo, o mundo em que vivemos, certo? Eu creio, no terraplanismo, né? Existe um domo cobrindo. Eu creio que não existe espaço. Ele pode acreditar do jeito que ele queira, certo? Mas certamente, né, o que existe é um universo eletromagnético, certo? O universo é isso aqui que nós vimos, ok? O negócio de espaço que vai para a Lua é uma bobagem. O Sol e a Lua são geradores de energia, ok? O Sol não está queimando, lá não tem hidrogênio explodindo, não. Isso é coisa de maluco,
tá bom? O Sol não é a fogueirinha, não. O Sol é uma bateria, certo? E a Lua também, que gera energia diferente do Sol, ok? A energia fria, tá? E o Sol, a energia dele é quente, é diferente, tá? Um governa o dia, o outro governa a noite. A disciplina da física do plasma elétrico, que até recentemente está fora do campo da astronomia, está substituindo rapidamente muitas das teorias ultrapassadas da cosmologia e astrofísica tradicionais. Então você, globola, né, que está aí xingando os terraplanistas, começa a estudar, rapaz. Joga fora os teus livrinhos do MEC. Entendeu? O teu livrinho aí do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. O livrinho aí do Carl Sagan, Cosmos. Joga isso no lixo, está tudo ultrapassado. Isso está ultrapassado. A única coisa que vai ficar ultrapassada no mundo é a palavra de Deus, tá? Porque o próprio Jesus falou, passarão os céus e a terra. Estamos aqui falando sobre o céu, sobre a terra, tudo isso vai passar. Mas a palavra, a minha palavra permanece para sempre. E Jesus fala que ele vai julgar você, a mim, todo ser humano, pela palavra. Né? É a palavra que vos tenho dito é que vos julga, ok? Então, voltando. A disciplina da física do plasma elétrico, que até recentemente está fora do campo da astronomia, está substituindo rapidamente muitas das teorias ultrapassadas da cosmologia e astrofísica tradicionais. Agora sabemos que o espaço cósmico está cheio de eletricidade, plasma elétrico, e nas últimas décadas o estudo dessa forma de matéria se transformou em um corpo estabelecido de conhecimento científico. Ao contrário dessa astronomia do Neil deGrasse Tyson, que é ficção científica. No próximo vídeo, né, falarei a respeito da outra obra, certo? Que é essa aqui. Cadê? Onde está? Onde está você? Vamos ver. É esta obra aqui, pessoal. Né? The Gnostic Luciferian New Age. Babilônia revisitada. Salomão falou que não há nada de novo debaixo do céu, não é? Pois então, eles estão reconstruindo Babilônia, ok? E vai ser essa Babilônia que vai ser destruída pelo nosso Deus, ok? Pelo Deus Todo-Poderoso. Olha ela dando a língua aqui, ó. Que bonitinho. Vai dando a língua, ai minha filha, é isso mesmo. Vai lá, fica a dica. Might just be for the best. People should be free to judge for themselves what the lights in the sky are.